queria gravar este vídeo há muito tempo. O live action das Winx estreia amanhã e não há momento melhor para este vídeo ver finalmente a luz do dia do que agora. Assim que o live action foi anunciado, eu revi a série e pus-me a par com as novas temporadas. Eu descobri que já vai na 8ª. Andava eu na escola primária quando a primeira temporada deu no canal Panda. Subitamente eu senti o peso da idade. E só pelo que eu tive que sofrer já merece a tua subscrição. É só clicar no botãozinho vermelho aqui em baixo. Eu fiquei entusiasmada. Fiquei, mas à medida que eu ia avançando na série, as minhas expectativas começaram a baixar drasticamente. A partir de certo ponto, eu senti que estava a ver uma série completamente diferente. As novas temporadas são deslocadíssimas e não encaixam com o resto que veio antes. Mas isso foi porque tu cresceste, já não vai ser o mesmo. Minha amiga, ou amigo, na falta do que fazer, eu vejo a Starla e as Joias Encantadas. Ter crescido não é o problema. Eu vou ter que dividir este vídeo em 3 partes porque eu tenho muito para reclamar. Portanto, se tens fome, se tens sede, é melhor ires agora, porque depois vais perder o fio à meada do que eu estou a dizer. O Winx Club é uma série italiana, Slay Europe, Slay, que foi criada por Eugenio Straffi, que é também o criador do Huntik, através da sua produtora chamada Rainbow. Conta a história de Bloom, uma rapariga da Terra que descobre ser uma fada e vai estudar para Alfia em Magix. Há mais 2 escolas em Magix, a Fonte Vermelha, onde estudam os especialistas, é uma espécie de escola para cavaleiros, basicamente era o exército, e a Torre Nublada, que era a escola das bruxas. Se eu pudesse escolher entre uma destas escolas, era sem dúvida a Torre Nublada. Mas a estética de Castelo Assombrado é um turn-off gigantesco para mim, eu sou muito medricas. Portanto, Fonte Vermelha is the way to go. É um parafuso gigantesco no céu, o que mais pode uma pessoa querer. Mas eu não sou boa a desportos, quanto mais no exército. Acho que não ia sobreviver à primeira semana, portanto, acho que ia ter que me contentar com a Alfia. À pior. No início ninguém dava nada por este projeto, era de uma produtora italiana minúscula que nunca ninguém tinha ouvido falar, mas contra todas as expectativas, as Winx acabaram por se revelar um sucesso estrondoso e um autêntico fenómeno um pouco por todo o mundo. Este franchising acabou por se tornar a maior marca da Rainbow e ajudou a financiar alguns projetos que eles fizeram depois. Ao longo dos anos e das temporadas, as Winx tomaram o mundo de assalto. Não havia como escapar, elas estavam em todo o lado. Na televisão, nas livrarias e nas papelarias, material escolar, vestuário, brinquedos, no mundo do espetáculo, nos videojogos e até no cinema. A marca tornou-se um gigante do entretenimento. Gigante mais para seu próprio bem, se querem a minha opinião. E, óbvio, com isto gerou-se muito, mas muito dinheiro. Mistura uma estética inspirada nos animes com elementos derivados do Mahou Shoujo e partilhava vários plot points e características com o Harry Potter. Óbvio que isto ia dar certo. Além de que a série ambienta-se numa realidade em que magia e tecnologia convivem em harmonia. É um universo incrivelmente vasto, cheio de planetas variados, possibilidades e aventuras. Quem é que não ia querer viver numa realidade assim? A cada temporada, o grupo das Winx ia aumentando, iam ganhando novos poderes, a Bloom desvendava coisas sobre o seu passado e conhecíamos outros lugares da dimensão mágica, como Heraklion, Solaria e Andros. E, consequentemente, ia-se afastando da obra da J.K. Rowling e adquirindo uma identidade própria. Mas, por outro lado, a certo ponto, o character development começou a ir pelo ralo, juntamente com o enredo, o design e a qualidade da série. Antes de voltarmos a vender as nossas almas e as carteiras, sejamos honestos, ao Eugenio Straffi, podemos falar um bocadinho sobre o percurso alucinante das Winx? Algo que começou tão bem e tinha
imenso potencial, ficou uma grandíssima borrada. O que é que aconteceu? Este é o póster da primeira temporada. Este é o da quinta. Conseguem ver a principal diferença? Dou-vos 10 segundos a partir de... agora. Descobriram? Aqueles que disseram o estilo de animação erraram redondamente. A maior diferença aqui é a presença do Nickelodeon. Vou usar uma metáfora que toda a gente consiga entender. Imaginem que o Winx Club é um jogo de futebol. Nickelodeon versus Rainbow. A bola representa a ideia original da série, a continuidade e a qualidade. A baliza é um grandíssimo... E quem vai marcar o penalti decisivo pela equipa do Nickelodeon é o Cristiano Ronaldo. Foi basicamente isso que aconteceu. O Nickelodeon atirou tudo o que tornava a série especial literalmente pela janela, o que só trouxe problemas e incoerências. Eles são os responsáveis pela cagada que hoje é conhecida como Winx Club. Com todo o sucesso da série na Europa, rapidamente atraiu a atenção da Viacom, dona do Nickelodeon, que viu que aquilo ali estava a dar uns trocados jeitosos e disse: eu quero entrar na festa. Em 2011, a Viacom tornou-se sócia da Rainbow, ou seja, eles são donos de uma pequena parte da empresa. E quando aconteceu esta parceria, foi anunciado que iriam trazer a série de volta, que estava num curto intervalo após o final da quarta temporada, em novembro de 2009. Isto funcionou como uma coprodução à distância entre as duas empresas, mas era o Nickelodeon que dava o financiamento da série, eram eles que aprovavam o guião e a animação, além de terem a autoridade de apontar pessoas para a equipa de produção. Ou seja, basicamente eram eles que mandavam. E o mais engraçado é que eles próprios admitiram que estavam muito pouco à vontade com aquela situação. Nunca tinham produzido com outras empresas e não tinham grande experiência em partilhar projetos. Os resultados estão à vista, não é? Não é à toa que a quinta temporada, que foi a primeira que eles produziram em conjunto, foi onde a coisa descambou. Se há uma coisa que o Nickelodeon detesta, é que as suas personagens cresçam. Porque assim, eles podem continuar com temporadas infinitas e a espremer dinheiro dos anunciantes e dos fãs. Portanto, a partir da quinta temporada, elas voltam a ter 16 anos, que era a idade que tinham na primeira, e ficam paradas no tempo a partir daí. Mesmo assim, as temporadas anteriores continuam a fazer parte do canon. Na oitava temporada, há flashbacks para as temporadas anteriores, onde elas são mais velhas. Quem sequer entende o que é que se está aqui a passar. E é claro que esta decisão só podia dar asneira. A história ficou uma salganhada total. Falha de continuidade devia ser o subtítulo das Winx. Mas eu fiz uma pequena lista do que mais me incomodou. Aqui temos a linha temporal. Temos aquelas a que eu chamo as temporadas saudosas, a primeira, a segunda e a terceira. Depois vem o primeiro filme, O Segredo do Reino Perdido. A quarta temporada, a quinta, O Mistério do Abismo. A sexta, a sétima e por fim a oitava. Comecemos no Reino Perdido, que até é um filme decente e, na minha opinião, era onde a série devia ter terminado. Eu começo por aqui porque considero que seja o último ponto firme da série. Só quem viveu é que sabe o momento épico que foi ver o Sky subir aquele rochedo e retirar a espada do Aritel, tipo. E a Bloom e o Sky derrotarem as bruxas ancestrais em conjunto foi tipo... O meu coração não aguenta tanto. Resumidamente, as Winx embarcam numa jornada para restaurar a terra natal da Bloom, Domino. Há acontecimentos relevantes? Sim. A restauração de Domino, óbvio. A reunião da Bloom com os seus pais biológicos. O fim dos estudos em Alfia. A sua elevação a Fadas Guardiãs. A ascensão do Sky ao trono de Heraklion. E o pedido de casamento que ele faz à Bloom no fim do filme. Não vemos a resposta, mas é óbvio que ela disse que sim. E sabe o que é que acontece na sequela, Winx Aventura Mágica? Ele pede-lhe em casamento outra vez, ignorando completamente o que aconteceu no primeiro filme. Ora bem, temos 2 pedidos e 0 casamentos. Olhem, eu não sou perita, mas acho que isto não está a correr muito bem para vocês. A Daphne conhece o... Doran, acho que é esse o nome dele, assim que recuperou a forma corpórea e casaram-se logo no fim daquela temporada. Portanto, enquanto isso, a Bloom e o Sky continuam com pedidos de casamento que não vão dar a lado nenhum. E falando na Aventura Mágica, alguém que me explique onde é que esse filme se encaixa na linha temporal da série. As Trix tinham sido expulsas da Torre Nublada a meio da primeira temporada, mas neste filme ainda são alunas lá.
Mas nessa altura a Layla não fazia parte do grupo, Domino não tinha sido restaurada ainda, eles não conheciam o Nabu, nem elas sequer tinham adquirido o Enchantix ainda, quanto mais o Believix. Estávamos a 4 temporadas e um filme de tudo isso acontecer. Alguém nessa produção não fez o trabalho de casa. A Faragonda diz às alunas no início da 3ª temporada que o Enchantix é a forma final das fadas. Só que não, né? So that was a fucking lie. Todas as temporadas são vomitadas transformações novas. Na 5ª e na 6ª temporada elas apresentam-se depois das transformações, o que me irrita profundamente. Estamos nisto há 5 temporadas, nós sabemos quem elas são. Mas a Stella parece ter-se esquecido, porque a fada do Sol e da Lua de repente é só a fada do Sol. Aliás, do Sol brilhante. Elas precisam desesperadamente do Sirenix, porque a magia delas não funciona debaixo d'água. Mas na 3ª temporada isto aconteceu. Sem esquecer que a Layla é a fada das ondas. Ela seria a última a precisar do Sirenix. Mas fuck logic, I guess. Na 6ª temporada, as fadas adquirem os seus poderes através da chama do dragão, que é a força mais poderosa de todo o universo. Mas mesmo assim, elas continuam a precisar de transformações novas nas temporadas seguintes. Há que vender brinquedos de alguma forma. Ainda na 6ª temporada, é dito que se ficarem demasiado tempo dentro do Lendarium, já não podem sair e tornam-se personagens dentro do livro. Mas as Trix, que tinham lá ficado no final da 6ª temporada, são facilmente libertadas pelo Brafilius na temporada seguinte. Nem a série consegue cumprir as suas próprias regras, isto é surreal! Na segunda parte da 7ª temporada, as Winx ganham os poderes Tynix, que as permite encolher e acessar a outros mundos. Deve-me estar a escapar alguma coisa. Na 4ª temporada, as Winx começam a dar aulas em Alfia. 2 episódios depois isso é completamente descartado e elas vão para Gardenia à procura da última fada da Terra. O que acontece é que na 5ª temporada, apesar de já se terem formado durante o primeiro filme, elas voltam a ser alunas. E até à 8ª temporada elas vão às aulas para aí 4 vezes. Se tanto. Um dos plot points mais importantes e que foi logo estabelecido no início da 1ª temporada é as Trix serem sucessoras das bruxas ancestrais que destruíram Domino e que, assentes nisso, elas planeiam continuar o seu legado e conquistar a dimensão mágica. Curiosamente, as bruxas ancestrais só escolhem as Trix como sucessoras no fim do Reino Perdido. Eu adorei o epílogo desse filme, eu quase saltei da minha cadeira quando vi as Trix, porque dava a ideia que iam explorar a relação delas com as bruxas ancestrais futuramente. Pá, eu comecei logo a esfregar as mãos. Adivinhem o que é que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Nem um backstory aprofundado das bruxas ancestrais, nem uma explicaçãozinha da passagem do testemunho, nada. O Nickelodeon simplesmente não quis saber. Mas calma, temos de mostrar o passado da Icy na 8ª temporada, só para a tornarmos mais relatable e parecida com a Bloom. Olha, eu lamento informar-vos, mas a minha empatia continua a ser 0, com ou sem backstory. Mas atenção, ok? Eu prefiro as Trix 1000 vezes às Winx. As bruxas são muito mais fixes do que as fadas. I said what I said. Eu quero o penteado e as roupas da Icy, a personalidade da Darcy e os poderes da Stormy. Aí eu vou ser feliz. Em compensação, elas continuam a ser resgatadas temporada após temporada, com motivos cada vez mais tontos, papéis menos ativos e... As Trix são basicamente o Team Rocket desta série. E são o único caso de vilãs que eu conheço que passam de chefes a sidekicks. Costuma ser ao contrário. Nós perdemos uma boa parte do início do Reino Perdido com a formatura das Winx e agora elas serem fadas guardiãs, só para isso também não servir para nada dentro do filme e da própria série. E alguém que me explique como é que isso funciona, porque eu até agora não consegui entender. Como é que elas podem ser fadas guardiãs dos seus planetas se nunca lá põem os pés? Eu lembro-me de na 2ª temporada haver uma fada em Alfia que tinha os mesmos poderes que a Musa, portanto, o que é que vai acontecer quando aquela fada se formar também? E existem muitas vagas para ser uma fada guardiã? Ou elas vão andar à batatada pelo cargo numa espécie de Battle Royale?
Eu não me importava de ver isso. E Gino Straffi, pelo amor de Deus, amigo, começa a tomar notas. É só que, a certa altura, deve haver um excedente de fadas guardiãs. A Musa não é a primeira fada guardiã de Melody, de certeza absoluta. Não devem ter passado menos de 400 fadas de Melody por ali. E a malta com magia vive muito mais tempo do que um humano. O centro de emprego das guardiãs deve estar a arrebentar pelas costuras. Eu prevejo muito desemprego na vida destas miúdas. As outras são princesas, estão nem aí. Os plebeus que lutem. O pai do Sky abdica do trono durante o Reino Perdido e ele torna-se o novo rei de Heraklion. Na quinta temporada ele volta a ser o príncipe herdeiro. Olha, por muito diferente que seja esta realidade, não é assim que as monarquias funcionam. Ainda em Heraklion, depois de uma tentativa desesperada de conquistar o Sky, a Diaspro alia-se ao Valtor na terceira temporada. Ela põe o Sky debaixo de uma hipnose ou qualquer coisa do género para o convencer que está apaixonado por ela. Mas o tiro sai-lhe pela culatra e ela acaba banida do reino. Na quinta temporada, não só ela está de volta a Heraklion sem explicação nenhuma, como lhe foi oferecido um cargo no governo como enviada especial do rei, o que lhe dá uma proximidade extrema à família real, de persona non grata a MVP. Um exílio nunca veio com tantos benefícios. A Toon e a Digit são as Pixies de união da Musa e da Tecna, respectivamente. Mas na sexta temporada as duas são substituídas pela Sherry e pela Caramel sem explicação nenhuma. Começo a ficar cansada de dizer esta palavra. Quando a Roxy entra para o grupo, ela já entra como uma fada Believix. Ela saltou os outros níveis todos. A primeira transformação dela foi para uma fada Believix, que é o 4º nível. E porquê? Só porque sim, aparentemente. Nem a Mirta teve essa sorte. Mas também é outra história que não vai dar a lado nenhum. Ambas as personagens foram completamente descartadas. O Nickelodeon deu um grandíssimo dedo do meio à Mirta e principalmente à Roxy. As duas foram esquecidas no churrasco. A Mirta era a ponte das bruxas com as fadas, que era algo super interessante, visto que os dois lados não se dão, elas são inimigas naturais. Serviu durante 2 episódios e foi descartado logo a seguir. Já a Roxy era a ponte de Magix com as fadas da terra. Serviu durante a 4ª temporada, essa temporada foi exclusivamente sobre ela, e depois, tchau! Mas pelo menos ela ainda teve direito a umas cameos no World of Wings. É melhor do que nada. Nós perdemos 20 e tal episódios com o propósito de trazer a magia de volta à Terra, só para o assunto ser completamente esquecido nas temporadas seguintes. A 7ª temporada gira em torno de animais, e a Roxy é a fada dos animais. Sabem que papel é que ela teve? Se eu disser 10%, estou a ser bué simpática. Nem tiveram a decência de lhe dar o Butterflix. E muito menos colocar a emissão com o resto das fadas. Acho que, para lidar com animais, iam precisar da fada dos animais, não é? Tiveram a lata de mudar a origin story da Daphne. Na primeira temporada é estabelecido que ela morreu, 16 anos antes do início da série, a lutar contra as bruxas ancestrais. Muito do character development da Bloom estava diretamente ligado com o sacrifício da Daphne. A 5ª temporada resolveu atirar isso tudo pela janela e inventar uma maldição qualquer que contradiz a morte da Daphne, retira o peso da sua condição, só para que ela tenha uma ligação direta com o Sirenix. Que no fundo nem faz sentido nenhum. Se ela era a ninfa de Magix, para que é que precisava do Sirenix? Este segundo backstory é uma treta e só vem confundir tudo. A Daphne está morta, mas uns anos depois já deixa de estar. E falando nela. Nunca hei de perdoar o que lhe fizeram. A Daphne era a minha personagem favorita. Se eu algum dia fizer cosplay de alguém desta série, podem acreditar que é a Daphne. Se não for a Daphne, é um especialista. Eu gosto dos uniformes. A Daphne era só a personagem mais badass desta porra toda.
deu a vida para salvar a irmã, lutou com as bruxas ancestrais completamente sozinha e mesmo assim, naquele limbo espiritual onde ela estava, continuava a lutar contra as forças das trevas e a apoiar a Bloom sempre que podia. Era a irmã mais dedicada do mundo e era a personagem mais amorosa a seguir à Flora. E o que é que fizeram? Pegaram na melhor personagem e transformaram-na numa rapariga ultrassensível, numa Mary Sue, que não se lhe pode tocar que ela desata a chorar. Ela passou a ser uma donzela indefesa o tempo todo. Onde foi parar a força dela? Ela recuperou a forma corpórea, mas a valentia ficou no lago Rocaluche? É isso? É impossível que esta Daphne seja a mesma que lutou com as bruxas ancestrais. Não pode ser. Isto para mim são duas personagens diferentes. Além de ser mais outra que o Nickelodeon, deu um chuto depois de 2 temporadas. Quiseram ressuscitar para nada. Ela mal aparece. Vamos trazer a rapariga dos mortos, mas não lhe vamos dar nada para fazer. Pode ser? Eu percebo que a ideia era compensar o seu sacrifício, mas ao ser empurrada para o background, ressuscitá-la não serviu para nada e perdeu todo o valor. Chegamos ao fim da primeira parte. Não te esqueças de subscrever o canal e de me seguir nas redes sociais. E salta já para o segundo vídeo. Deve estar aqui algures ou aqui de lado. Não sei de que lado é que é. Até já!